Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui, é um prazer. E, bom, a gente vai começar, então, falando um pouco sobre qual é o papel da reserva contrátil, né, na tomada de decisão da estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer diante de um paciente com estenose aórtica é entender de qual subtipo esse paciente, em qual subtipo esse paciente pertence. Se é aquele paciente com gradiente alto, né, que é a estenose aórtica mais comum, com área valvar baixa, menor ou igual a 1, e um gradiente médio maior que 40, ou então se é um paciente de baixo fluxo e baixo gradiente, que é aquele paciente que tem uma área valvar baixa, mas o gradiente médio também é baixo, menor que 40. Dentro desse subgrupo, a gente ainda tem mais duas classificações possíveis. Aquele paciente com fração de ejeção preservada, porém um stroke volume, né, volume ejetado baixo, que é o paciente que a gente chama de baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, ou então se ele tem a fração de ejeção reduzida, que é o conhecido como clássico, né, e é o que a gente vai focar um pouco mais na apresentação aqui hoje. Bom, além de classificar, então, nesses dois subtipos, a gente precisa entender também em qual estágio da estenose aórtica esse paciente se encontra, porque isso vai determinar se nós vamos ou não indicar a intervenção. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber, esse paciente, ele tem um baixo fluxo, baixo gradiente, por conta de um déficit de contratilidade pela evolução da estenose aórtica, por enfrentar uma pós-carga elevada, evoluir com o remodelamento ventricular, e independente da melhora ou não da contratilidade cardíaca, essa área valvar vai continuar sendo baixa, que seria, então, aquele paciente com estenose aórtica verdadeiramente importante, ou então é um paciente que tem uma disfunção sistólica por outro motivo, e quando eu consigo melhorar essa contratilidade miocárdica, eu consigo aumentar a área valvar, eu consigo abrir essa válvula, e então eu tenho um paciente com estenose aórtica pseudo-importante, na verdade, não é uma estenose aórtica moderada. E como que eu consigo avaliar se ele tem ou não esse tipo de resposta? É com o ecocardiograma de estresse com dobutamina. Então, eu ofereço dobutamina para esse paciente e eu vou pesquisar, então, se ele tem ou não a tal da reserva contrátil, que seria um aumento do stroke volume em pelo menos 20%, ou então um aumento do gradiente médio em mais que 10 milímetros de mercúrio. Se esse paciente tem reserva contrátil, eu vou, então, olhar o que acontece com a área valvar. Se ela aumenta e fica maior que 1, né? Então eu estou diante de um paciente com estenose aórtica moderada e eu vou apenas seguir esse paciente. Se a área valvar reduz ou permanece igual, então é um paciente com estenose aórtica realmente importante e eu vou indicar a intervenção valvar. Então, para exemplificar aqui, né, um paciente de 71 anos, homem, em classe funcional 2, que tinha uma fração de ejeção de 29%, uma área valvar de 0,8, um gradiente baixo, com o ecoestresse houve um aumento do stroke volume em mais de 20%, porém a área valvar continuou baixa. Então, uma estenose aórtica realmente importante. Já nesse caso, o paciente tinha as mesmas características, com o ecoestresse houve aumento do gradiente e do stroke volume, porém a área valvar também aumentou. Então, uma estenose aórtica moderada. Aqui, o que a gente faz, então, naquele paciente que não tem reserva contrátil? Esse teste vai ser, então, ineficaz para a definição da gravidade anatômica e eu vou precisar lançar mão de outro exame, que seria, então, a tomografia com score de cálcio valvar. Se maior que 2.000 no homem ou maior que 1.300 na mulher, eu vou considerar como estenose aórtica realmente importante e vou indicar a intervenção valvar. E aqui, então, a gente começa a discutir, então, um pouco qual o significado da presença ou da ausência de reserva contrátil. Estudos antigos mostravam, né, tentavam sugerir que a ausência da reserva contrátil, seja no paciente mantido em tratamento medicamentoso ou submetido à troca valvar, indicava uma pior sobrevida. Então, a gente se questiona, né, o que é a reserva contrátil? Será que é um ventrículo mais doente, com mais fibrose? E num estudo realizado lá na nossa unidade, no INCOR, a gente viu que, aparentemente, não. Os pacientes com baixo fluxo e baixo gradiente parecem ter mais fibrose do que os pacientes com gradiente alto, mas quando a gente compara os pacientes com e sem reserva contrátil, não havia diferença tanto pelo realce tardio quanto pela fibrose intersticial avaliada pelo ECV na ressonância.
Indo ao encontro desses resultados, alguns estudos que mostram resultados cirúrgicos evidenciam que, após a troca valvar, tanto os pacientes com ou sem reserva contrátil apresentam uma recuperação semelhante da fração de ejeção, e as taxas de sobrevivência tardia também são semelhantes. Aqui, nesse outro estudo da nossa unidade, a gente tentou encontrar preditores de mortalidade nos pacientes de baixo fluxo e baixo gradiente submetidos à cirurgia. E a gente viu que a ausência de reserva contrátil, novamente, não foi um preditor de mortalidade. Aqui é um estudo em que os pacientes foram submetidos à TAV. E, do mesmo modo, ter ou não ter reserva contrátil não impactou na sobrevida e também houve uma recuperação semelhante de fração de ejeção. Então, indicando que, muito provavelmente, a reserva contrátil ela não indica um ventrículo mais doente, um músculo com mais fibrose ou com maior doença. E, portanto, ela não tem impacto no prognóstico e ela não deve determinar se o paciente será ou não submetido à intervenção. E aqui, vamos então incluir agora o paciente que tem fração de ejeção preservada, a estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, paradoxal. Esse paciente, a fisiopatologia é diferente. Ele tem a fração de ejeção preservada, então o problema é mais do volume ejetado do que propriamente da contratilidade cardíaca. Então a dobutamina não vai ter um papel no diagnóstico desse paciente. E a gente vai precisar então partir diretamente para o score de cálcio valvar. Então, naqueles pacientes com baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, ou naqueles que não têm reserva contrátil, esse passa a ser um dado dispensável, né? Um dado que não nos ajuda a definir a gravidade anatômica e eu fico dependente da tomografia, que, por sinal, tem estudos já, né, que mostram que o score de cálcio, né, quanto mais alto, indica também uma pior sobrevida. Então, a gente se questiona, né? Já que nesses pacientes com paradoxal ou que não tem reserva contrátil, e diante desses dados de que a reserva contrátil parece não ter um valor prognóstico e não interferir na decisão, na tomada de decisão, né, quanto a intervir ou não intervir, será que a gente podia dispensar o ecostresse, dispensar a pesquisa da reserva contrátil nesses pacientes e usar apenas a tomografia? E aí a gente começa a perceber que teria alguns problemas em se fazer isso. Então, primeiro que o score de cálcio ele pode apresentar erros de medida. Aqui, para exemplificar, a gente tem um caso de baixo fluxo, baixo gradiente clássico, sem reserva contrátil, e com o score de cálcio inicialmente calculado em 2059. Então, seria uma estenose aórtica importante. Revisando o exame com o médico com mais expertise, a gente viu que grande parte desse cálcio encontrava-se, na verdade, nos seios coronarianos. Então, recalculando apenas para o cálcio valvar, a gente tem um valor mais baixo, compatível com estenose aórtica moderada. E esse paciente deixa de ter indicação de intervenção. E aí começam a surgir outros fatores, né, que nos auxiliam a tentar melhorar um pouco essa definição pela tomografia, né? Um deles é a densidade de cálcio, em que a gente calcula o score de cálcio sobre a área do anel valvar, partindo da lógica, né, de que o mesmo score de cálcio para uma área menor teria mais impacto do que numa área valvar maior. E aqui a gente tem um estudo que mostrou que a densidade do score de cálcio parece ser melhor para definir a gravidade anatômica do que o score de cálcio isolado, principalmente nesse estudo, né, que foi visto em mulheres asiáticas. Aqui, para exemplificar, então, a gente tinha um paciente com uma área valvar de moderado, um gradiente também moderado, mas ele tinha um exame com score de cálcio valvar de estenose aórtica importante. Quando a gente calcula a densidade, ele comprova, então, que era, na verdade, moderada mesmo, ou seja, o score de cálcio sozinho, ele teria errado nesse caso. E mais um dado, também visto com o estudo da nossa unidade, viu que é importante também a topografia do cálcio. Então, um cálcio que se deposita em determinadas regiões ali do folheto pode ter um maior ou um pior impacto em termos da abertura valvar. Aqui, por exemplo, uma mulher de 79 anos com uma área valvar baixa, um gradiente alto e um score de cálcio baixo. Porém, era, sim, uma estenose aórtica importante, porque o depósito de cálcio era mais central. Já nesse outro caso, um score de cálcio mais elevado, que graduaria como importante, porém mais periférico, não atrapalhando tanto assim a abertura valvar, que era nesse caso moderada. E aqui, então, para finalizar, esse ano foi publicado um novo estudo que comparou a tomografia, o score de cálcio, com o ecostresse nesses pacientes. E o que a gente viu
foi que em apenas 50% dos casos, os estudos eram concordantes. Então, a tomografia ela teve uma sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e negativos baixos, mostrando, então, que não é um estudo que poderia substituir o ecoestresse ou a pesquisa, né, da reserva contrátil. Para finalizar, então, o que eu queria deixar de mensagem aqui hoje é que o ecoestresse com dobutamina, né, com a pesquisa da reserva contrátil, ainda é o exame padrão ouro para o diagnóstico da estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção reduzida. A reserva contrátil ela deve sim continuar fazendo parte desse fluxograma de diagnóstico, porém ela tem uma utilidade diagnóstica e não prognóstica, e ela não deve ser usada como um motivo para indicar ou deixar de indicar a intervenção valvar. E o score de cálcio, então, ele não substitui o ecoestresse. Ele vai ser usado apenas naqueles pacientes, então, que não têm a reserva contrátil ou então no baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal. Era isso hoje, muito obrigada.